uma pauta que tem sido muito falada nos últimos dias, é essa questão da intolerância religiosa, né? Ocorrida no último final de semana, muito propagada, ganhou uma repercussão muito grande. A gente vai conversar justamente aqui com a senhora Francisca Francimar, que é a vítima, né, desse caso, e temos também aqui o advogado Felipe Moraes para conversar com a gente. Eu vou começar com a senhora Francisca, lhe questionando o início disso tudo, né? Como é que aconteceu esse caso de intolerância religiosa? Onde é que vocês estavam? O que estava acontecendo ali naquele ambiente? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Eu fui para uma reunião de padrinho na paróquia Senhora Santana. Chego lá, vou assistir a reunião, que eu sou madrinha, né? E no início da reunião, o padre Paulo chega, dá uma boa tarde e toca no assunto. Aí ele começou a relatar alguns assuntos do batismo, depois ele entrou na religião, certo? Ele entrou dizendo que os pais tinham de saber quem era os padrinhos que ia tomar para os seus filhos, entendeu? Porque padrinho de religião, aí ele citou, como no caso, candomblé, umbanda e jurema, isso não é adequado a ser padrinho. Porque isso ia trazer muito torturamento para os seus filhos quando crescesse. E ali, como eu sou uma Ialorixá, eu me manifestei naquela hora. Perguntei para ele, disse para ele, então, padre, eu não posso ser? Ele repetiu a mesma dose. Que não podia, que podia ser, mas causava torturamento para os afilhados e que religião nenhuma salvava. E sim, só a dele. Que nós podia trazer era torturamento de mente, podia causar, tem uma palavrinha que diz, a mente daquelas pessoas e que eles jamais entravam num ambiente desse, de casa de religião. Então, nesse caso, a senhora foi para aquele ambiente porque tinha a intenção de ser madrinha de uma criança que estava para o batismo, é isso? Isso. Aí houve tudo isso. Vou começar aqui com o advogado doutor Felipe Moraes. Vocês conversaram com o padre Paulo, tentaram um entendimento, porque o vídeo ele foi divulgado nas redes sociais, pessoal, para vocês que estão acompanhando, inclusive na tela aqui tem uma nota que foi redigida também, publicada nas redes sociais, e isso saiu da cidade de Sousa, isso saiu da Paraíba, a repercussão está sendo muito grande. Aí, por isso que eu lhe questiono, se vocês procuraram o padre para que houvesse um posicionamento dele em relação a essa ampla divulgação. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde, Bruno. Sim, as lideranças religiosas da cidade o procuraram, assim, de maneira cordial, para procurar saber o que tinha acontecido, procurar saber de onde tinha nascido aquela posição dele, aquela forma de falar, e aí ele não quis se manifestar publicamente. Inclusive, estamos esperando um pronunciamento da igreja aqui de Sousa, da Arquidiocese da Paraíba. Vamos procurar, inclusive, que eles façam uma nota se explicando do porquê, né? Porque as falas que vocês podem observar nos vídeos, ele não trata só dos dogmas da igreja, ele vai além. O discurso religioso dele vai além da liberdade de expressão religiosa. Ele diz que pessoas que frequentam a casas de candomblé, e ele cita casas aqui, inclusive da cidade de Sousa, que tipos de ambiente como esse que a gente está agora causam confusão mental na cabeça das pessoas. Que nem ele frequenta esse tipo de lugar. E aí cita várias entidades dessas casas como forma, eu até uso essa palavra de deboche, fala de pretos velhos, fala de Iemanjá, fala que essas divindades não salvam ninguém e a única que salva é a Jesus Cristo da Igreja Católica, ao qual as comunidades de terreiro, inclusive, têm fé em Jesus Cristo. Mãe Francimar pode aqui confirmar, ela é batizada na Igreja Católica, ela já tem outros afilhados que também o batizou na Igreja Católica e tem muito respeito às outras religiões. O que eu acho estranho desse posicionamento
é que, inclusive, é muito comum a gente ver pessoas, inclusive evangélicas, batizando afiliados em igreja católica, e isso é tratado de forma normal. Mas quando se volta para a população de terreiro, existe uma estranheza. Tudo isso é resquício do racismo estrutural que a gente tem no Brasil. Não basta só a população negra, que é a grande maioria da população de terreiro, ter sido escravizada há não muito tempo atrás, embora a gente fale de escravidão, a gente acha que estamos falando de 1 milênio atrás, mas tem pouco tempo que a escravidão foi abolida, né, no nosso Brasil, e a gente tem muitos resquícios do racismo estrutural. E esse é um deles. Esse é um deles. Esse discurso de intolerância que hoje é tipificado dentro da lei de racismo. A gente trata como racismo religioso. E aqui, como a defesa da minha constituinte, a gente vai procurar as medidas cabíveis judiciais, que eu não vou entrar em muitos detalhes por uma questão de estratégia de defesa, para que, primeiro, exista o esclarecimento e, segundo, para que exista a punição. Porque racismo é crime no Brasil e é um crime inafiançável e um crime imprescritível. Vou fazer mais um questionamento e eu passo para você para algum complemento, viu, Zé? Dona Francimar, mãe Francimar, só em relação a como surgiu, né? A gente está a poucos metros, inclusive, da construção da nova Matriz Santana. Por que a senhora acha que surgiu todo esse desconforto naquele momento com o Padre Paulo? Como é o seu nome? Bruno, é o seguinte, nem eu tenho explicação. Eu tenho certeza que alguém deve ter ido até ele, né? Falar, porque ele chegou numa expressão, eu não gostei. Eu me senti envergonhada, porque não estavam só essas pessoas. Você sabe quando diz assim, na igreja de Santa Ana, lá só existe batismo de 15 em 15 dias. Reuniões. Por quê? Aquela família todinha se desloca tudo naquele dia para ir. Padrinhos, madrinha, pai e mãe, né? Então, não só tinha eu, mas tinha outras pessoas também que eram da religião. E quando ele falou isso, eu tenho um vídeo aí que filmaram, não sei quem, mas eu deduzo quem também. Isso aí não vem um caso, né? E entregaram aí no mundo. Só que quando ele fala isso, ele falou por 3 vezes e eu fiquei calada. Na última vez, eu cheguei, me levantei da cadeira, peguei minha bolsa, fui saindo. O meu filho estava comigo, que ia ser o padrinho. Aí ele disse, não, mãe, senta aí. Eu disse, então eu não vou participar da reunião. Porque eu não vou participar da reunião porque eu não posso ser madrinha. Isso aí eu disse. Porque eu sou de uma religião e o padre está dizendo que não é normal, entendeu? Ele chegou a dizer que não era certo, que tinha 2 deuses, tem eu discussão nisso aí, dizendo a ele, eu não conheço 2 deuses. Eu conheço um Deus puro e verdadeiro. Agora, que esse Deus é o Deus seu, o meu e o de todos. E nada sem ele nós podemos fazer, né? Aí ele disse, e outra que a senhora é católica? Eu disse, sou, fui batizada. Por que não batiza o povo na sua casa? Eu disse, porque minha casa, sim, doutor, esqueci até de dizer ao senhor, minha casa não é a igreja. Então, se eu fui batizada, a nossa honra é trazer o nosso filho, neto, parente, para uma igreja. Falei errado? Não falei, né? Só para a gente concluir, aí eu vou passar para vocês agora, tá, Zé? Hoje pela manhã eu conversei com o padre Paulo Diniz, da Matriz Santana, e ele nos informou que não quer se pronunciar sobre o ocorrido. Eu passo para vocês, caso vocês queiram fazer algum questionamento aqui para a mãe Francimar, para o advogado Felipe Moraes. O meu questionamento, Bruno, é principalmente para quem teve acesso ao vídeo. Quando você conversava, inclusive, com o padre Paulo na cidade de Souza, ele, inclusive, deixava isso claro, de que o vídeo foi gravado sem consentimento
da reunião. E a minha pergunta seria justamente essa, tanto para o advogado como para a mãe Francimar. Em que momento do vídeo houve realmente a fala da intolerância? É preciso, por exemplo, contextualizar de que a reunião aconteceu no centro pastoral, com pessoas que estavam ali querendo batizar crianças, serem padrinhos, madrinhas, e o padre expôs aquilo que a fé católica já determina como obrigatoriedade para quem deseja batizar, seja uma criança, um jovem, um adulto, na Igreja Católica. E o meu questionamento seria justamente esse. Eu quero, inclusive, deixar claro aqui que nós não estamos exibindo o vídeo, que, inclusive, nós tivemos acesso através das redes sociais, porque foi um vídeo gravado sem o consentimento, inclusive, das pessoas que aparecem no próprio vídeo. A mãe Francimar, inclusive, relata detalhes acerca do que foi, inclusive, divulgado nas redes sociais. Um trecho do vídeo em que o padre Paulo da cidade de Souza explana acerca, inclusive, com algumas citações que já foram colocadas nessa entrevista. E a minha pergunta ao advogado é justamente essa: qual foi o trecho em que houve realmente a intolerância? Sendo que, para contextualizar quem está nos acompanhando agora, que não viu o vídeo, ou até mesmo que está tomando conhecimento a partir de então, qual foi o momento em que houve uma fala de intolerância, se a reunião estava acontecendo em um ambiente católico, da Igreja Católica, e o padre defendia, inclusive, a fé católica? Gostaria que o advogado ou a mãe Francimar pudessem comentar acerca disso. Eu vou emendar também um questionamento, né? Essa gravação sem o consentimento do padre invalida essa questão? Não invalida em nada, porque a gravação ela se dá como prova para apuração judicial e no inquérito policial do cometimento de um crime. Então, quando você grava uma situação com o intuito de fazer uma denúncia, essa gravação ela não é uma gravação ilegal. Até porque como iríamos provar que esse fato realmente aconteceu, já que foi um ato verbal, embora tenha ali a presença de várias testemunhas, para além disso, agora nós temos a prova material. E a fala de intolerância, inclusive eu estou aqui com o registro da ocorrência, eu vou citar exatamente o que foi dito no vídeo. Ele fala, abre aspas, Jurema, Preta Velha, se Jurema, Preta Velha e Iemanjá fossem deuses de verdade, e aí fica aqui a questão da intolerância religiosa em dizer que só sua fé salva e desfazer da fé alheia. Até porque se fosse o contrário, eu também estaria aqui falando sobre intolerância religiosa à fé católica. Se alguém chegasse a dizer, se Jesus Cristo fosse Deus de verdade, acho que até os católicos não aceitariam ouvir isso. Embora ache que o ambiente da casa religiosa esteja protegendo do cometimento de crimes. Isso é um crime, isso é um crime de racismo. Continuando, fossem deuses de verdade, Jurema Preta fosse de verdade e pudesse salvar, pois somente um salva. E jamais frequentaria um tipo de ambiente como esse, pois esse tipo de ambiente pode trazer confusão mental na vida das pessoas. E aí eu digo, se isso aqui não é racismo, o que é? Se isso aqui não é intolerância religiosa, o que é? A liberdade de expressão religiosa, ela foi excedida. E isso está claro. É um vídeo que comprova. Vídeo esse que não é ilegal, não. Ele vai, inclusive, servir de subsídio para que nós possamos formalizar e legitimar aquilo que estamos falando. Acerca dessa divulgação do vídeo, inclusive como o próprio padre já disse hoje pela manhã em contato com a nossa reportagem, inclusive o vídeo traz também outros esclarecimentos do próprio sacerdote. E aqui o que eu gostaria de deixar bem claro é que no vídeo fica claro de que o padre ele está se direcionando a uma assembleia de católicos. E aí o senhor pode até me corrigir se eu estiver enganado. A reunião é justamente para o batismo de fiéis na fé católica. Então, o padre está explanando aquilo que diz a fé católica. Na sua opinião, não estaria havendo falta do bom senso de buscar o diálogo em torno disso tudo? Nós estamos falando do respeito, acima de tudo, a todas as religiões.
todos nós devemos defender a liberdade religiosa. No Brasil não existe uma religião oficial. O Estado é laico. Cada qual pode seguir a religião que quiser. A pessoa pode ser católica, ela pode ser de religião de matriz africana, ela pode ser de qualquer religião, e todos devem se respeitar. É assim que diz a Constituição Federal. O senhor não acredita que estaria havendo um certo conflito desnecessário? Digo isso porque, se o batismo é para a fé católica, como justificar que pessoas de outras religiões queiram batizar, ser padrinho, madrinha, sendo de uma outra religião, não comungando com aquela religião, com aquela fé que a pessoa diz professar? Porque no rito, por exemplo, do batismo, lá são feitas perguntas, e eu vi o vídeo e é aquilo que diz a fé católica. Você crê que Jesus Cristo é o único Salvador? E são perguntas que fazem parte do rito. Se alguém não comunga com aquela fé, por que batizar? Essa que é a grande questão. Eu acho que o grande cerne dessa questão é justamente essa. De um lado está a liberdade religiosa, obviamente, e todos respeitamos. Todos nós devemos respeitar. Para sermos cidadãos que seguem à risca a lei, todos nós devemos respeitar a religião do próximo. Cada um é livre. O senhor não acredita que estaria havendo falta de bom senso de entender que a liberdade religiosa também contempla o respeito à fé do outro, tanto a fé de quem professa a religião de matriz africana, como também de quem professa a fé católica? Eu não estou aqui para dizer se eu sou contra ou a favor dos dogmas religiosos com relação ao batismo. Mais uma vez eu falo, as falas de cunho de intolerância, elas foram lidas aqui. Eu não estou falando com relação à questão se pode ou não pode batizar. O que não pode é dizer que eu estou aqui hoje, numa casa de candomblé, muito respeitada na cidade de Souza, e que por um motivo de estar aqui frequentando a sua casa, o seu terreiro, eu vou ter uma confusão mental. Que por um motivo de eu frequentar um ambiente como esse, eu vou ter uma confusão mental. Houve um excesso. Ninguém está fazendo alarde desnecessário. Com uma fala de cunho intolerante. Assista. Não resta dúvida. Se pode ou não pode batizar, eu não vou entrar nesse mérito. Embora, mais uma vez eu repita, é tão comum, inclusive em Salvador, que as Ialorixás, os Babalorixás, batizem as crianças. Inclusive, a própria mãe aqui, ela já é madrinha de várias crianças. Mas não vou entrar nesse campo. O que aconteceu foi um excesso da liberdade religiosa. E a casa paroquial, ela não blinda nenhum indivíduo por ser padre, por ser sacerdote, por ser Ialorixá, não blinda que você exceda a sua religiosidade e ataque a religiosidade do outro. Foi um grave ferimento à dignidade da pessoa humana, foi um grave ferimento à população de terreiro, à população negra, isso é óbvio. Agora, se o padre ele se sente lesado porque a imagem dele está sendo divulgada, ele também pode recorrer à justiça e tomar as medidas cabíveis. A lei está aí para todos. Agora, que a intenção da propagação do vídeo... Aliás, o que propagou o vídeo foi exatamente isso, foi a revolta da população de terreiro. E esse vídeo está sendo propagado mesmo. A Secretaria do Estado já está tomando as providências cabíveis, já foi acionada. E eu sinto muito que nesse momento a igreja se cale, porque era uma oportunidade de fazer um esclarecimento, de ponderar, de explicar qual foi a má interpretação que aconteceu na fala, no diálogo, de por que dizer que só que Preta Velha, Jurema, misturando todas as religiões de terreiro, são específicas. Nós temos a Umbanda, nós temos o Candomblé, nós temos a Jurema, são religiões diferentes, embora se sofra das mesmas consequências do racismo estrutural. Mas são religiões diferentes, mistura tudo, faz uma confusão, diz que o fato de frequentar aqui vai ter confusão mental. Enfim, é a minha visão. Você pediu minha opinião, estou dando minha opinião. Com relação à lei, está tipificado claramente o crime de racismo estrutural religioso. Para a gente fechar e encerrar aqui, Zé, só... Mãe Francimar, a senhora tem recebido um apoio muito grande de muitas pessoas da comunidade.
Fica esse espaço aqui para o seu agradecimento para essas pessoas, né? E algo mais que queira acrescentar. Agradeço a todos que me conhecem. Para mim foi uma grande decepção, porque eu tenho muitos anos nessa cidade. Nunca fui, como, digamos assim, nunca fui barrada por nada. Mas eu me senti desmoralizada na paróquia Nossa Senhora Santa Ana, que é a casa de Deus, que é a minha, que é a do padre, que é de todo mundo. E eu honro, me manifestei porque Padre Paulo atingiu o nosso lado. E o povo já estão cansados. Por onde passa, olha, na cidade de Sousa, Cajazeira, João Pessoa e os demais. Eu ando assim. Para onde eu vou? Nunca ninguém. O povo pergunta se eu sou africana, se eu sou baiana. Mas isso que o padre fez, eu achei demais. E eu disse a ele, e ele não entrou em contato comigo em nenhum momento, certo? Ele não falou nada. Ao contrário, ele saiu rindo e ainda disse assim, Dona Francisca, uma hora ele me chamava Francimar, no nome, mas era Dona. Dona Francimar, Dona Francisca. Eu vou lá para a gente conversar. Eu vou lá para a gente tomar um café. Eu digo, vá, padre, quando ele saiu. Tchau. Daqui para quinta eu apareço lá. Eu digo, muito bem, vá. Se o senhor tomar café, o senhor vai tomar. Se não gostar, toma chá. Eu dou até iogurte, senhor, e saí. Agora só Deus sabe como eu saí dali. Porque eu sou uma pretinha, mas eu tenho vergonha. E jamais eu faço isso com cidadão nenhum na minha casa. Na hora dos meus rituais aqui, chega a pessoa, doutor, sujinho, bêbado de vinho, pegando nas paredes. E a gente acolhe. Fica aqui meu filho, fica aqui minha filha, vamos conversar. E ele sai numa boa. Mas eu me senti assim, sabe como? Como quando você está com o portão de sua casa aberta e entra um cachorro que o povo mal. Eu me senti isso. Porque as poucas palavras que o padre disse, ele me atingiu. Ele dizer que eu não era católica, eu sou católica. Ele querer que eu diga quem é. Eu conheço 2 deuses, eu não conheço só um. Então eu quero que ele mostre quem é o outro Deus. Fechar aqui, pessoal, para reforçar mais uma vez, agradecer a doutor Felipe, a mãe Francimar, para reforçar mais uma vez, a gente entrou em contato hoje pela manhã com o padre Paulo, da Matriz Santana, ele disse que não quer se pronunciar sobre o caso. Eu volto com vocês. Bruno, só um outro detalhe para a gente poder finalizar. O vídeo que foi divulgado nas redes sociais, já foi identificado quem divulgou esse vídeo, inclusive mostrando trechos dessa reunião, desse encontro? Tem essa informação ou não? Eu vou passar aqui, você conseguiu escutar? Se o vídeo já foi divulgado, por quem, se já identificaram? Não temos a informação, não. Recebi o vídeo através de mãe Francimar para tomar as medidas cabíveis, fomos acionados, já acionamos a Secretaria de Estado, e aí quem divulgou o vídeo e qual o intuito da divulgação, aí fica... Nem quem gravou, vocês também não sabem. Não.